Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a... Eu vou matar a Priscila. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cris Oliveira, sou conselheira no CMPD. Vou fazer uma breve descrição. Sou uma mulher de pele branca, tenho sardas, algumas sardas no rosto, cabelo bem curtinho, como falo, estilo Joãozinho, tingido, com um tom um pouco loiro, misturado com castanho escuro, com castanho claro. Estou com um batom roxo suave. E os meus olhos estão com a maquiagem leve também. Estou com um microfone daqueles de dois no ouvido, né? Aqueles grandões, que eu não sei o modelo. Já tem o fone acoplado na cor prata. Estou com um vestido com triângulos, né? Preto e rosa. Hoje eu trago aqui uma colega de luta maravilhosa e, como eu sempre falo, eu trago para minhas lives pessoas que eu sempre tenho vontade de bater um papo, pessoas que eu tenho, né, o interesse de fazer parte da vida delas na luta, né, e quem sabe, a grande maioria, viramos amigas mesmo aí, de viver a vida e por aí vai. Hoje eu trago para vocês aqui a Ivone Gomes, a gata de rodas, né? É uma militante que abre a boca mesmo, fala o que tem que falar, para ir por isso, né? Eu trouxe ela hoje aqui para nós falarmos um pouco sobre um assunto que é para ser falado, tem que ser falado, que é a violência doméstica contra as mulheres com deficiência, tá? Então eu vou passar a palavra aqui para Ivone fazer um breve relato sobre a história dela e em seguida nós iniciamos o nosso bate-papo aqui. Ivone, é contigo, mulher. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Bom, vou fazer uma breve descrição também. Sou branca, de pele clara, estou com uma maquiagem leve, com batom laranja, uso óculos azul marinho, meu cabelo é comprido e liso, estou com um vestido com decote na frente preto, e estou com um colarzinho como uma cadeirinha, um símbolo de uma cadeirinha de rodas. O fundo da imagem é uma parede branca. Bom, gente, quem é gata de rodas, né? Eu sou uma militante, ativista pela diversidade sexual, e sexual também. Tive poliomielite aos 6 meses de nascida, entre outras sequelas foi a de não andar com os meus próprios pés, né? E que isso também não me deixou de correr atrás dos meus sonhos e objetivos. No fim, enfim, sou cadeirante. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, pelo convite, né, e pela grandiosidade desse assunto, né, que é tão importante e necessário, o painel sobre violência doméstica contra a mulher com deficiência, né, e dar voz e visibilidade a essas mulheres às vésperas do Dia Internacional para a Mulher. Isso é de grande valia. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Isso é muito bacana, Ivone, e seja muito bem-vindo comigo e com todos que estão aqui assistindo essa live. Eu acredito que vai ser de grande valia, né? Porque nós sabemos que muitas mulheres, né? Eu falo no contexto geral, nós com deficiência, a live de hoje é para falarmos de mulheres com deficiência, mas nós sabemos que as mulheres no contexto geral, né? Sempre, né? Desde o início da história e por aí vai, a mulher sempre vai ser alvo. Desculpa. A mulher sempre vai ser alvo de vários tipos de agressões, né? Julgamentos. Sempre que uma mulher hoje em dia, né, tenta ter suas atitudes, são questionadas. E muitas das vezes
questionamento vem em formas de violência. Isso eu falo, a violência não somente do homem com ela, que é a mulher. Às vezes tem a violência da família, a violência da sociedade. Nós temos a violência da sociedade também, nos transportes públicos, nas redes públicas em si. Não vamos dizer que não acontece, porque acontece, tá? Tem vários relatos de mulheres com deficiências que sai de determinada rede pública porque ela se sentiu agredida com comportamento, às vezes, do atendente, né? Até mesmo de outra mulher, de uma mulher contra a outra mulher. Então, existe essa agressão. Então, hoje, eu acredito, nós estamos, acredito não, né? Desculpa. Estamos num mês que é para falarmos mesmo sobre uma conscientização de diversos assuntos, né? Que o tema tem que ser a mulher. Então, nós temos que falar da Lei da Maria da Penha, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem, que é a Lei 11.340 de 2006, que essa lei, ela entrou em vigor para defender as mulheres, né, no contexto geral. Nós temos aqui em São Paulo, né, a delegacia da pessoa com deficiência, que eles têm um atendimento incrível, eles dão um suporte total, se precisar que vá uma viatura de imediato ali prestar o atendimento, eles também direcionam esse atendimento. Está tendo uma agressão familiar, o vizinho está presenciando, pode denunciar, pessoal. Não deixe que isso continue. Porque, às vezes, aquela pessoa ali está tendo uma violência e o nível da violência já está tão grande na parte psicológica daquela pessoa que ela já não está tendo mais ação. Ela já perdeu as esperanças, né, de conseguir sair daqui. E às vezes cabe o vizinho, o amigo, um parente, um colega, qualquer pessoa que vê. Então, assim, eu vou falar aqui agora um pouco com a Ivone e eu gostaria que você desse aí um pouco da tua fala, coisas que talvez você já presenciou, já ouviu falar. Eu acredito que você já deve ter presenciado ou vivido, né? Situações, porque vou dizer que nós, mulheres com deficiência, nunca sofreu nenhum tipo de agressão. Eu acho que essa pessoa tem que ser mega abençoada, ou então ela não absorveu o ato. Então, fala um pouco sobre tua história, Ivone, pode falar, fala de alguma história vivida, a bola é contigo. Bom, gente, só o fato, né, de nascermos mulher já é algo que a gente já tem que lutar contra as violências em cima desses corpos femininos, né? Agora, quando você imagina esse corpo feminino vulnerável, sem um corpo deficiente, aí a coisa fica mais pesada, né? Aí a vulnerabilidade aumenta, a impotencialidade potencializam, né? Mas antes eu queria falar um pouco assim, o que é uma violência doméstica, né? O que você entende por isso, né? Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimônio. O que é uma violência física? É só o espancamento? Não. É entendido também como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Não só o espancamento, mas tirar objetos, sacudir braços, sacudir, apertar braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes, perfurantes. Então, tudo isso é uma violência física, causados por queimaduras, armas, fogos e tortura. Então, isso é uma violência física.
Ah, tá. Então, a violência doméstica é só isso? Não, temos também a violência psicológica, né? Que é aquela mais comum dentro das mulheres com deficiência, que é a mais baseada na nossa mente, que é considerada qualquer conduta que cause dano emocional, diminuindo a autoestima dessa mulher, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento dessa mulher, né? Que degrade, que controla as suas ações, comportamentos e crenças e decisões. Quer dizer, isso está mais focado dentro da mulher com deficiência, né? Que nós diariamente nossa autoestima é diminuída, isso causa danos. Então, isso nos. Quais seriam esses psicológicos, né? Colocando essas ações em si. São ameaças, constrangimento, humilhação, né? Manipular, isolar, né? Proibir esse corpo, né? De estudar, de viajar, de ter amigos, de falar com parentes. Então, isso é uma ação, uma violência grave, né, da psicologia no nosso cérebro. Então, isso faz com que a gente constantemente seja perseguida, insultos, chantagem, exploração, limitação de direito de ir e vir, né? Então, esse direito de ir e vir dentro de uma mulher sem deficiência é grave. Agora, imagina essa mulher com deficiência que já tem o impedimento, né, social do direito de ir e vir, pelas questões de falta de acessibilidade e tudo, e você dentro de uma casa fechada, onde você não tem esse direito nem de ir no portão, de dar voz. Essa vulnerabilidade é grande, é gigante dentro de um corpo com deficiência, de uma mulher com deficiência, né? E também temos a violência sexual, né? Que trata da conduta, do constrangimento, né? Que apresenta de manter participações na relação sexual não desejada, mediante a intimidação, ameaça, coação ou até a força, né? Que seria o quê? O estupro. Obrigar a mulher a ter atos sexuais sem que ela queira, com repulsa. Isso é grave, isso é muito também constante na vida de muitas mulheres sem deficiência, mas dentro da mulher com deficiência isso é grande, isso fica gigante para nós. Então, tem aquelas mulheres que é impedida de uso contraconceptivo, forçar a mulher a fazer um aborto, forçar uma mulher ao matrimônio, casar sem querer, forçar, isso ainda existe. Né? Ah, imagina, hoje não existe sim. Forçar uma pessoa a casar com outra sem querer também existe. Isso não é só com as mulheres sem deficiência, isso também ocorre com as mulheres com deficiência. Então, limitar, anular esses direitos reprodutivos da mulher também com deficiência, privar dela o direito de ser mãe, de constituir uma família, isso também é violento. Então, temos a violência também patrimonial, né? Porque aquela violência. Gente, eu estou sendo bem didática mesmo, porque eu sei que tudo isso é importante a gente saber didaticamente, até para quando você estiver pensando agora, nossa, será que eu vivi alguma situação dessa? Será que isso passou na minha vida de forma assim, imperceptível, que eu achei que era normal? Porque às vezes a gente acha que até é normal, naturaliza até a violência, né? Não, isso foi sem querer. Isso não acontece. Então, eu acho super importante a gente falar didaticamente para a gente ver o que eu devo denunciar, o que eu não devo calar, o que eu tenho que falar. Então, isso é super importante. Então, também temos o patrimonial, né? Que é a subtração, a distribuição parcial ou total de seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, sabe? Isso é tirar, reter isso da gente. Né, o direito de recursos econômicos, incluir o destinado a satisfazer as necessidades do... Quer dizer, tudo isso também faz parte, porque a pessoa também controla o seu dinheiro, né? Porque é muito visto que a mulher com deficiência é controlada também, né? Controla o dinheiro da gente porque acha que não temos necessidade dele, né? Deixar de pagar uma pensão alimentícia, né? Distribuir documentos pessoais, seu furto, extorsão, tudo isso a pessoa faz com as coisas da gente dentro da nossa casa, né? Que é o doméstico. A gente está falando isso de uma questão doméstica. É o que acontece dentro de uma relação casal e também acontece numa relação familiar. Então, tudo isso tem que se colocar em consideração, né? E tem aquela violência moral, né? Que é o xingamento, que é aquilo que difama, injúria, né? Acusar a mulher de uma traição que ela não aconteceu. Então, colocar formas, diminuir, desvalorizar a sua índole, né? Acabar com a sua moral.
Então, tudo isso é violência doméstica, e também isso reproduz, né, para a sociedade, porque aí você também perde o respeito da gente, não só dentro do nosso lar, como esse respeito é reproduzido para o social, onde as pessoas acham que os corpos femininos e das mulheres é objeto de desejo de todos e que é tocável e que todo mundo tem que aceitar e calar. Não, nós não somos objetos, nós temos vontade, né? Então, o estado de São Paulo, né, ele tem aqueles dados, né, de grande violência, de grande ocorrência, né, de mulheres que sofrem violências fazendo os boletins de ocorrência, né? Então, assim, aqui em São Paulo são 1.710.601 mulheres que têm algum tipo de deficiência, que é o quê? 50%, 56 mais ou menos, por cento total de mulheres com deficiência dentro do estado de São Paulo. É uma porcentagem expressiva, é um número grande, e que isso tem que ser levado também em consideração e tem que ser falado, não podemos nos calar, né? Como a nossa querida falou, a Cristiane, que a gente tem que denunciar sim, sempre, não ter medo, né? Porque a delegacia da mulher a delegacia da pessoa com deficiência está aí para nos assegurar esse direito de não violência, né, com a gente, com os nossos direitos. Então, o grande tipo de boletim de ocorrência que acontece no período exatamente de 2019 até 2020, que foi esse 0,74% de boletim de ocorrência contra a mulher com deficiência, foi, primeiro, ameaças, violência doméstica, injúria e estupro, sofrido principalmente pelas mulheres com deficiência intelectual, sabe? Então, isso é algo que a gente não pode mais permitir e nos calar, porque a mulher com deficiência é o tempo inteiro infantilizada, como se fôssemos criança, a sociedade nos vê como não temos autonomia, como não somos desejáveis, como sempre a autoestima colocando lá embaixo. Só que, ao mesmo tempo que esses corpos são tão protegidos pela infantilização, eles também é abusado, é violentado diariamente. Só que isso não existe com a Lei Maria da Penha, que está aí desde 2016, só em 2019 que começaram a colocar dentro desse boletim de ocorrência se existe uma especificação, se existe uma deficiência, né? Agora, imagina quanto tempo para trás esses corpos foram violentados, sofrendo essa violência doméstica dentro de casa, e que ficou sem ninguém saber, somente quem sabe, a própria mulher com deficiência que tem esse entendimento, só que também existe o medo, né? Quantas vezes vocês ouviram relatos de mulheres sem deficiência falando que se sente impotente, que não sente força, que sente não tendo um acolhimento, né? Medo de represália, de querer ofender, matar a família, enfim, que não é só nosso corpo. A gente tem medo de fazer alguma coisa com a nossa família também. Então, isso tudo dá medo. Agora, coloca essa situação numa mulher com deficiência, né? Porque a mulher cadeirante, ela não consegue nem se mexer. A mulher surda não consegue uma comunicação, até para fazer um boletim de ocorrência numa delegacia, né? Porque não existe essa acessibilidade. Então, existe ENES e a cega, a deficiente visual, que não sabe nem de onde está vindo essa violência, né? Esses maus tratos, vamos dizer também. Então, assim, a gente passa por N situações diariamente, né? Eu falo assim no contexto geral, mas eu posso falar relato pessoal meu, né? Que hoje eu entendo que era uma violência psicológica, vamos dizer assim, alfinetadas, né, gente, psicológica, né? É tipo assim, a época de adolescência, eu cheguei a ouvir, sim, da minha irmã, que ela tinha vergonha de sair comigo na frente dos amigos, eu ser uma deficiente. Isso é violência. Você ter vergonha de uma outra pessoa e gritar na frente dos seus amigos, te coagir, né? É como se fosse um xingamento. Isso não foi só entre eu e ela. Isso foi em público, foi na frente de todo mundo. Eu não vou sair com você porque eu tenho vergonha de você, né? Tem aquela questão também, com meu pai, que ele falava assim, para que eu vou comprar sapato para você se você não anda? Isso acaba com a autoestima da mulher. Isso acaba. É como se eu, porque eu estou numa cadeira de roda, não tivesse o direito de usar um sapato, né? Por quê? Porque eu não ando, desnecessário. Mas não, você acaba derrubando aquela pessoa, colocando ela como se não pudesse ter o direito nem de colocar um sapato,
sabe? Então, isso é grave, isso é importante ser dito. Isso é importante você não permitir ter que ouvir dentro da tua casa, porque eu garanto que muitas coisas semelhantes vocês já ouviram muito também, sabe? Então, assim, quando também na adolescência, quando a gente está, né, na flor da idade, querendo os hormônios, né, querendo uma paquera, arrumar um namorado, enfim. Quando eu arrumei meu primeiro namorado, a minha mãe falou que eu não podia, porque eu não dava conta nem de mim mesma, sabe? Então, e tudo isso era vergonhoso, e até a própria pessoa que se relacionava comigo na adolescência não queria me expor aos amigos, por quê? Porque tinha vergonha de mim também. Quer dizer, a palavra vergonha de um corpo com deficiência, isso é uma constante. E isso não é uma coisa velada, isso é expressivo, é falado. A pessoa expressa esse tipo de coisas, de violência. Então, isso você não pode mais permitir. Você dá um primeiro cala-boca, você coloca ciência. Se isso perdurar, se isso te causa mal, se isso deixa o seu psicológico abalado, é denúncia também. A delegacia da pessoa com deficiência está aí para trabalhar essas questões. É para não nos permitir mais que esse tipo de coisa nos aconteça, né? Então, eu estou falando de situações, porque hoje eu tenho 52 anos, então eu estou falando de lá atrás. Eu sei que essa nova geração já tem mais informação, nós temos uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, então nós estamos bem amparados com essas redes para nos fortalecer, para que isso nunca mais se repita e se reproduza para a sociedade. Então, saindo um pouco da questão violência doméstica, coisas, né, que acontecem no seu dia a dia dentro da sua casa, com o seu relacionamento afetivo ou familiar, também até a questão, a mulher com deficiência na rua, como que ela é? Ah, você não é desejável, você não é bonita, você não é gostosa, mas você também passa uns perrengues na rua, porque eu já passei, sim, dentro de um metrô, algo que é tão dito, né, que a mulher foi encoxada dentro do metrô, e como que seria isso com uma pessoa com deficiência, né, gente? Comigo já aconteceu, sim. E uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, uma pessoa me para, um bêbado me para na minha frente, com a cintura dele bem na direção da minha boca, forçando o quê? Vamos dizer um português claro, querendo fazer um oral. Você entendeu? Isso todo mundo viu na rede, todo mundo viu dentro do metrô. Eu empurrando e a minha acompanhante também me empurrando essa pessoa, e quando uma moça do lado, né, falou que ia chamar um guarda, que ia chamar alguém dentro daquele metrô, e ele xingou ela de vagabunda para lá, né? Aí veio o xingamento. Aliás, eu estava sendo violentada, né, sexualmente naquele momento, mas não concluiu porque todo mundo se virou contra ele, mas a menina também houve o moral, né, que ela foi xingada, foi humilhada, ela fez o quê? Ela saiu daquele vagão e chamou os guardas. No vagão seguinte, tinha 5 homens entrando dentro do metrô, no vagão exatamente que eu estava, e ela chamou a polícia. Ela chamou uma segurança para ver o que estava acontecendo. Ele perguntou: você vai fazer um boletim de ocorrência? Eu, com medo, não fiz. Sabe por quê? Porque todo dia, naquele mesmo horário, eu ia pegar aquele metrô naquela mesma hora, porque eu estava vindo do trabalho, né? Eu não estava passeando, vagabundando, ou, enfim, só de lazer, né? Porque a pessoa com deficiência, quando pega o metrô, ela é o incômodo social, né? Porque por que você está fazendo aqui? Né? É uma outra violência também. Então, esses tipos de violência a gente não pode mais permitir, porque a mulher, ela tem as questões domésticas, mas ela também tem essas violências, né, da rua social, onde os nossos corpos também são violentados nesse sentido. Então, falta um pouco mais de olhar nessas questões, né? Então, a gente sabe que agora, com a pandemia, esse índice deve ser aumentado. Claro que o boletim de ocorrência diminuiu, né? Vamos combinar, diminuiu. Por quê? Porque essa mulher com deficiência talvez não tivesse jeito como sair daquele lugar para ir fazer uma denúncia física, né? Então temos que pensar também em mecanismo, ou até deve existir, eu não fiz essa pesquisa, de outras formas dessas mulheres deficientes dentro do seu lar fazer essas denúncias também, porque a gente não pode mais permitir que esse tipo de coisas aconteça. E essas algumas alfinetadas que aconteceram na minha vida com a violência psicológica, eu já passei, então eu poderia não ter, graças a Deus, eu não combinei com essa situação, com a minha autoestima, se eu não tivesse força, se eu não fosse determinada, o que seria de mim? Se eu tivesse deixado envolvida por tudo isso, será que a Ivone estaria aqui hoje, contando desde a sua infância alguns relatos de violência doméstica, com alguns outros relatos de violências urbanas ou né, da sociedade?
Então, filha, a gente tem que ter muita força para estar aqui hoje, para estar falando de uma questão que é tão séria. Então, é isso. Se a gente não for forte e nos unirmos, né, mulher tem que ser amiga de mulher. Né? Eu acho que todas nós precisamos unir umas às outras para fortalecer essa rede, principalmente a mulher com deficiência. Ela tem que se apegar e se unir às outras mulheres sem deficiência para nos fortalecermos e estar ali, olha, gente, não é só vocês que estão nesse problema, não é só vocês que sofrem esse tipo de violência, nós, mulheres com deficiência, também estamos, nós não estamos imunes, nós não estamos isenta à violência, porque nós somos violentadas 24 horas, seja ela moral, psicológica, patrimonial, sexual, física, mas a gente está ali sempre nessa condição de violência. Então, eu acho isso importante ser sempre relatado, né, dito a todas, né, nessa questão. Não sei se eu fui muito objetiva. Ivone, foi mega, mega maravilhosa. Ouvindo o teu relato, assim, sabe, realmente fique na mente. É aquela coisa de que eu já sofri diversas violências domésticas, psicológicas, e vamos dizer, praticamente todos os tipos de violências eu já sofri. Lógico que algumas não chegaram aos fins de fatos, né? Assim que fala. Uhum. Como eu havia comentado com você antes de iniciarmos a live, eu vou comentar aqui novamente para uma situação igual a que você já vivenciou no transporte público. Eu também já passei por uma situação de apuro dentro de um transporte público. Que, no caso, eu estava vindo da faculdade tarde da noite, já era quase meia-noite, muito cansada, entrei no ônibus. O ônibus estava lotado porque era um ponto de faculdade, onde a faculdade, né, a galera embarca, então fica cheio. Não tinha lugar para que eu pudesse sentar. Eu me encostei onde eu conseguia me segurar e ali eu fui. Nisso, aproximou um senhor de uns 40 e poucos anos e ele começou a sarrar. Eu não economizo palavras. Ele começou literalmente a sarrar em mim. E ele agachava. Tem pessoas que dão risada, porque para algumas pessoas eles acham engraçado. Tipo, como que um cara de 1,70 aproximadamente estava tentando sarrar uma mulher com nanismo? Ele estava literalmente agachando, sabe? Para dar aquela sarrada. E não feliz, ele me pressionou. Ele fechou os braços dele em volta do meu corpo, numa barra do ônibus, e ali eu comecei a ficar me sentindo pior ainda. Então, nisso, eu não conseguia sair, porque ele estava me apertando. E outra, a única reação que eu tive foi começar a chorar. A lágrima na hora caiu. E aí, nisso, um grupo de 4 meninos, eu falo meninos, porque na época, comparando para a idade daquele senhor, são meninos. Eu dou para aqueles rapazes 19, 20 anos. Eles embarcaram no mesmo ponto que eu na faculdade. Um deles me puxou com uma violência tão grande pelo meu braço que eu, no momento, eu achei que eles iam me bater. Só que aí, de imediato, no que um me puxou, o outro já me sentou, tipo, me colocou sentada aí no banco, e eles foram imediato para o lado dessa pessoa que estava me agarrando. E eles começaram a sarrar esse senhor. E aí, nisso, esse senhor começou a achar ruim. Ele se sentiu agredido. Ele se sentiu ofendido. E nisso, os rapazes falaram: o senhor não gosta de uma boa safadeza? Então venha fazer safadeza com quem o senhor gosta. O senhor não aguenta? E começou a criar alguns bordões, né? Que não venham caso aqui. E eu fiquei olhando para aquela situação e eu estava em. Aí nisso, o senhor ainda falou: se ela não quer ser sarrada dentro do busão, ela anda a pé ou ela anda de táxi. Porque o busão, isso acontece. Nossa. Ou seja, normalizando uma violência. Tá? Sim, eu sou culpada por
precisar utilizar um transporte público e ele que é o macho alfa, né? Ele pode fazer o que ele quiser com o corpo de qualquer mulher e nós somos sempre as erradas. Então, são agressões que nós mulheres, e principalmente mulheres com deficiência, não temos que nos calar. Eu, há muito tempo atrás, eu era uma pessoa, Ivone, muito leiga, sabe? Eu me sentia acuada praticamente por tudo. Eu tinha medo atrás de medo. Então, assim, para eu chegar no que eu estou hoje, como eu estou hoje, eu falo, foi uma luta e eu entendo que eu sou vitoriosa, porque eu estou conseguindo falar de muitas coisas que eu já vivi. Tem pessoas que não conseguem abrir a boca para dizer o que sofreu. Então, assim, tem diversos canais de atento para nós mulheres. Não precisa simplesmente ir diretamente em uma delegacia. Você pode ir numa UBS, pede para falar com uma unidade, algum responsável, eles vão direcionar o atendimento para você. Tem os CRAS, tem o CAPS, os CREAS, e por aí vai. Tem que gritar, ou então pede ajuda para uma outra mulher também. Eu entendo que nós temos no nosso país, aqui em São Paulo, milhares e milhares de mulheres que têm voz. Sim. Mulheres que, se aquela está ali, a do meu lado, não está tendo coragem, mas ela está pedindo a minha ajuda, quem tem coragem vai para cima e vai ajudar aquela mulher que está precisando. Porque se tem uma coisa que é terrível, Ivone, é a violência psicológica. É a pior de todas. Eu acho que é a pior de todas, porque ela tira força. Sim. Tira força de todo um corpo. A violência psicológica, isso. Ela tira a tua essência, ela tira a tua sua estrutura, sabe? Então, assim, às vezes não é porque a pessoa gosta de estar naquela situação. Às vezes ela já não tem mais força para lutar contra aquilo. Então, cabe a nós, mulheres que temos, vamos por assim, um pouco de voz, que temos um pouco de coragem de ajudar, então vamos ajudar. Ao invés de criticar, né? Porque muito ainda é visto mulheres culpando a outra. Tipo, valorizando a violência do parceiro tal que fez. Gente, isso não é bonito, isso não é legal. Você não está na pele daquela pessoa para saber o que ela está passando. Então, assim, é muito bacana. Quando eu escolhi esse tema, eu fiquei me perguntando, gente, o que eu vou falar? Como que eu vou falar de um assunto que, querendo ou não, é delicado? Delicadíssimo. Como? E a gente tem medo, né, Cristiane? A gente tem um medo tão grande que a gente está numa situação já tão desfavorável, porque é uma reprodução desde a nossa infância, que você tem que estar ali, sabe, sendo submissa àquela situação, que você tem que obedecer, obediência, né? Parece que a gente tem que obedecer família, sociedade, governo, a gente tem que obedecer, não. A gente tem direito. A mulher com deficiência não pode mais ficar quietinha, achando que está tudo bem, que está tudo certo, que não está tudo bem, que não está tudo certo. Eu acho que se nós, mulheres com deficiência, uma não dar a mão para a outra e parar com essas rivalidades, de que até tem rivalidade de deficiências, né? Ai, porque uma anda que a outra tem mais liberdade, limitação. Gente, vamos esquecer essa parte, porque ferrado está todo mundo. Não existe deficiência boa, fácil, melhor ou pior do que a outra. Nós estamos no mesmo barco. Nós, para a sociedade, somos umas inúteis, umas mulheres invalidadas. Então, é isso que nós temos que reproduzir para a sociedade, que eles dão cala-boca, porque é muito pouco essas mulheres que têm essa coragem de chegar aqui, olha, eu sofri uma violência psicológica, eu sofri uma violência sexual ou física. É difícil, não é porque elas não querem, é porque elas têm medo, sabe? Porque a gente fica imaginando, será que vai ter uma casa? Sim, será que se eu falar não vai piorar na casa? Será que não vai ser pior? Será que eu não vou aumentar o problema? Gente, todos esses questionamentos a gente tem. Piorar não vai, porque se você fizer a coisa correta, procurar os órgãos
certos, seguros, que nos acolhem, seja ela na psicologia, seja ela no acolhimento mesmo, né? Então, temos todos esses canais. Então, é isso, Cristiane, que eu falo, que o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje é uma prestação de serviço humano, de mulheres, muitas mulheres com deficiência podem estar mortas aqui agora, e a gente não está sabendo. Por quê? Porque passou por uma situação de violência, né, física, aquela que mata, aquela que tira a tua vida, né? Então isso tem que ser colocado em consideração, a gente tem que estar falando aqui 24 horas, tem que abrir aos 7 véus a todos, tirar esse véu da infantilização, de que essas mulheres sofrem violência dentro de casa, sabe? E tem aquelas deficiências que você fica, como que falar? Como que é a denúncia de uma mulher surda, né? Como eu já falei anteriormente. Como que seria essa denúncia de uma pessoa com deficiência visual? Como que ela vai descrever o agressor, né? Como que seria isso? Se você não tem um alguém ali para te ajudar, para te apoiar, a cadeirante que não consegue sair do lugar, sabe? Porque se tranca uma porta e fecha uma porta, como que você vai fazer? Sabe? Então a gente tem que ter cuidados, a gente tem que levar informação a essas mulheres. Essas mulheres também precisam de informação, né? Então é por isso que eu falo assim, meninas feministas, cadê as mulheres com deficiência que vocês não convocam para essas conversas, para esses diálogos? Vamos fortalecer, né? Para que isso não fique aumentando a cada dia. Porque eu tenho certeza que agora na pandemia tem muita gente nessa situação que não tem coragem, porque tem medo de fazer uma denúncia, porque não consegue nem sair na rua para poder fazer uma denúncia dessa. Então, assim, eu acho que é muito importante essa força entre nós e de, né, pluralizar, polarizar, multiplicar essa informação e não ter medo, sabe? Os meus relatos foram mais assim, que hoje, né, enquadra tudo como violência, é crime. Isso tudo é crime. Sim. Então, não permitam mais isso, né, Cristiane, Cris? A gente tem mais que levar isso para frente e não ter medo, né? Como tem a Cris, tem a Marli também, que é do conselho, são pessoas que eu, sim, sabe, tenho maior consideração, porque são mulheres de verdade, são mulheres que não têm medo. Medo do quê? Tem que falar, né? Tem que abrir a boca. Se eu nunca sofri uma violência, me desculpa, eu acho que você está enganada. Alguma coisa pequenininha, você já passou sim, só que passa tão despercebido, você naturaliza tanto aquilo que para você não é nada. Mas é um problema. E se aquilo permitir, aquilo aumenta. E quando você vê, você já está numa situação que você não consegue sair dela. E aí que é o problema, a gente não deixar o problema crescer, né? É igual aquela história de roupa, né? Que, você foi assediada porque você estava com uma roupa, né, mostrando o corpo. Se você ouvir isso a primeira vez de um relacionamento seu, de um namorado ou de uma namorada, começa a cuidar disso. Porque daqui a pouco ele está cuidando da tua vida. Daqui a pouco está te privando de tudo. E daqui a pouco ele está te matando, ou ela está te matando. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. É não deixar o problema crescer, já ir cortando. Você entendeu? Então é essas coisas que tem que ser debatida e mais rodas de conversa como essa daqui, essa live, para falar um pouco mais sobre essas questões. Eu acho assim que eu fiquei muito feliz mesmo, sabe? Eu não sei o quanto agradecer pelo conselho, por esse convite da Cris, de eu estar aqui falando de coisas que não é dita, que não é falada, sabe? Eu falo muito de sexualidade, eu falo muito de orientação sexual, mas quando a Cris falou assim, Ivone, vamos falar sobre violência contra a mulher? Ainda mais no mês internacional da mulher? Eu assim, vamos. Eu falo meu pouco, que é muito para mim, que tem grandes significados, que poderia me privar e me tornar uma pessoa pior. Não, mas eu fui forte e não me limitei a isso. Então, eu poderia ter me limitado a isso e hoje estar tratando como uma psicóloga. Poderia ter ocasionado isso. Porque, para quem está vendo, isso é bobagem. Nossa, você levou a sério isso mesmo? Será que isso não foi uma brincadeira ou foi uma brincadeira que pode levar a sério, né? Então, é umas questões que a gente não pode mais deixar passar como se fosse uma brincadeira, né? O mimimi, né, Cris? Porque quando a gente chega numa rede e vai reclamar dos nossos problemas, que é uma coisa que o poder público tem que tomar conta, né? As políticas públicas têm que olhar por essas pessoas, por esses corpos femininos que estão aí violentados todo dia, é o mimimi, né? Nós estamos falando demais. Se você vai para a rede reclamar, não. A gente está aqui na rede agora reclamando, mas a gente quer solução, você entendeu? Porque a gente agora está conversando com o conselho. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem que ouvir. Todos esses órgãos têm que nos ouvir. Porque é um direito nosso, é o direito da pessoa com deficiência. A gente chega nessas pessoas, nessas redes, para nos dar suporte, para que essas questões não sejam mais naturalizadas, né? O mimimi, né? Porque a gente virou mimimi.
E eu não ligo para isso. Pode me chamar de mimimi. Tô nem aí. Se eu tiver que falar, eu vou falar. O que estiver me incomodando, eu vou incomodar. Porque a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, é um incômodo social? É. E daí? Vou incomodar mesmo. Vou estar aqui falando, até exaurir. Até as pessoas falam, pô, chega, vou resolver o seu problema. É isso que eu quero. Para não ter mais que falar. Porque eu falo. Então, eu acho que esse é o nosso caminho. É não nos calar. Não deixar mais que isso, esse tipo de violência aconteça com a gente diariamente. Porque todo dia, se você levantar de manhã e chegar no final do dia, você vai... Qual foi a violência que você sofreu hoje? Foi na pauta, aquilo lá, tudo que eu falei para vocês agora há pouco. Alguma coisa encaixa. E na mulher com deficiência é a autoestima, né? Sempre nos colocar lá para baixo, para nos diminuir, para a gente não ter nem força, ânimo, para reivindicar os nossos direitos, né? É bem por aí. Eu acho que a gente fala todas as violências são graves, mas para a mulher com deficiência, a que é mais foco é a psicológica. Essa é desde o dia que a gente nasce. Principalmente a mulher que nasce com a deficiência ou que adquire essa deficiência de pequena. Isso já é complicado. Agora, a mulher que adquire uma deficiência, não vou dizer que é menos importante ou que é menos diferente, mas ela já teve uma vida antes de ser uma deficiente, uma vida sem deficiência. Então, ela já vem com a carga forte para poder superar aquilo e não permitir também que sofra essas violências. Porque ela já vem fortalecida. Então, ela já tem esse entendimento e esse conhecimento. E a mulher com deficiência nunca é vista, nunca é ouvida. Então, a gente nunca é falada, né? Ninguém quer nos ouvir. Então, essas pessoas que adquiriram uma deficiência, eu bato a minha mão e eu estou sempre junto com elas, sabe por quê? Porque elas têm muito o que me ensinar de coisas, como lutar, como correr atrás, como buscar, porque a gente aprende uma com a outra. O que eu não sei, eu aprendo com a Cris. O que a Cris não sabe, ela aprende com a Ivone. E assim a gente vai criando essa rede, buscando informações, porque isso é importante. Então, vamos falar sobre violência contra a mulher? Vamos falar sim, até não precisar mais falar. Até não precisar mais falar. E só que isso tem um caminho muito grande, né? Porque a delegacia da mulher com deficiência, da delegacia da pessoa com deficiência é recente, mas ela existe. Então, vamos usá-la, vamos fazer ela acontecer, vamos fazer ela multiplicar para os outros municípios, vamos fazer elas multiplicar para outros estados, porque não é só a mulher com deficiência aqui no estado de São Paulo, porque aqui a gente tem um pouquinho mais de acolhimento dessas redes, mas temos as mulheres de outros, porque a gente está falando aqui de São Paulo, mas essa fala nossa está falando com o Brasil inteiro. Então, quantas mulheres no Nordeste, quantas mulheres do Sul, quantas mulheres do Centro, quantas mulheres com deficiência não estão passando por situações semelhantes, né? Então, a gente tem que unir essas redes e fortalecer e falar muito, muito, muito sobre essas questões que não é falada, né? Porque a gente não precisa disso, né? Nós somos isentas, a gente não sofre esses problemas, sabe? A partir do momento que a gente é atingida, que a gente não quer mais aquilo pra gente, a gente começa a falar. Então é por isso que eu falo hoje, porque eu não quero mais isso para mim. A partir do momento que eu abro a minha boca para falar em nome da mulher com deficiência, da Ivone com deficiência, eu estou falando de outras mulheres que estão passando pelas mesmas situações ou piores do que as minhas, né? Então a gente não tem que ter medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Então a gente está aqui para isso, né? Para falar mais e mais e mais. Eu acho que já falei muito. Isso é verdade. Não, mas você está aqui exatamente para isso, para falar. É exatamente tudo isso que você falou, sabe? Tem violências que, às vezes, elas começam por brincadeiras, sabe? Às vezes, a colega de trabalho, né? Às vezes, a colega de trabalho solta uma piadinha do tipo, igual eu já ouvi, como que você se sente sendo o resto da sociedade? Uau, sério? Eu olhei para a cara da pessoa assim, e, sabe, eu só respondi para ela, não vou te responder, porque estou no meu ambiente de trabalho, mas quando eu bater o cartão, se você quiser, eu vou te responder conforme tem que ser respondido. Ela entendeu que eu estava com ignorância. Nossa. Do tipo, nossa, eu fiz uma brincadeira, eu não quis te ofender dizendo que você era o resto do resto da sociedade. Eu simplesmente falei para ela, eu estou em um horário de trabalho, se eu for te responder conforme você merece a resposta, eu vou ter uma demissão de justa causa agora. Então, assim, fica na tua mesa, faça o teu trabalho e me deixa na minha mesa que tá tudo certo. Depois, uns 5 dias depois, ela veio
Eu acho que ela refletiu sobre a fala dela. Uhum. E ela simplesmente disse que ela não estava no dia legal, por isso que ela fez aquela pergunta inútil. Então, assim, é igual eu falei para ela na época, eu falei, vida que segue, mas eu não sou resto de sociedade coisa nenhuma. Já presenciei fatos também de me perguntarem por que que uma mulher aleijada se arruma tanto. Porque eu quase sempre eu tô assim, viu? Pintada, tá? O pessoal que me vê nas lives, o pessoal do conselho, a maioria que me vê, eu sou assim, pintada quase o tempo todo. Então, vai ser normal você me ver com um batonzão estourando na boca, um batom vermelho. Vai ser normal eu estar com maquiagem colorida às vezes, né? Gosto de mudar a cor do meu cabelo constantemente. Eu me sinto estranha quando eu não faço essas coisas. É algo que levanta a minha moral, eu deixo bem claro. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me vestir. Já tive relacionamento do qual o cara chegou em mim e falou: eu não quero que você pinte a sua cara igual uma palhaça. Eu falei para ele: fiquei com você 3 vezes, né? Eu estava começando um relacionamento 3 vezes de ficada, vamos falar assim. E aí ele pediu para namorar e eu aceitei. Na 4ª vez ele falou isso. Eu só falei, ó, foi bom enquanto durou, tchau. Pronto. Já não estava curtindo tanto, né? Já não estava gostando tanto assim do Bem Bolado, eu só queria mesmo não ficar sozinha na época. Então, já que eu vi que era coisa mandar, eu já mandei mesmo. Já falei, vai embora, sai de mim. Já que começou com graça. Aí começa com a maquiagem, depois começa com a roupa, daqui a pouco tá tomando conta. Não é isso? Aí você deu basta. Não, depois arranca meu pescoço, né? Depois vai degolar, né? Então... depois arranca meu pescoço. Tipo, ou seja, ou a gente tem que aprender a tomar nossas decisões e entender que a nossa vida é nossa, sim, ou a gente não vai chegar em nenhum lugar. Fica aquela coisa, né? Como se a mulher com deficiência não tivesse o direito à vaidade, a se sentir bonita, sim, a colocar uma roupa bacana, sim, a se sentir na moda, a se sentir, né, maquiada, desejada pelos outros, como se a gente não tivesse direito, sabe? É como, sim, se a gente tivesse ficado com doentes. Porque confunde, né? A deficiência com doença, né? Então, é como se a gente tivesse ficado dentro de casa só doentinha, a desvalidas, né? Mas não, meu bem, eu acho que eles mexeram com a pessoa errada, sabe? Antes do ano passado, foi o fato que eu dei até risada, né? Eu coloquei prótese no meu quadril, né? Então, aí eu fiquei um pouco debilitada, mas eu não ficava parada, né? Muito eu. Aí eu fui para pegar o transporte público, o ônibus, e eu não consegui subir o degrau do ônibus. Aí o motorista disse que o elevador estava quebrado. Normal, né? Para variar. Aí ele foi e falou: se você me permitir, eu pego você no colo, porque você é pequenininha, toda fofinha e etc. Ele me pegou no colo de uma forma que eu me senti tão... vamos falar a palavra violentada. Ele encheu a mão dele nos meus seios. Me pegou como se eu fosse uma neném. Sim, entendi. E aí, nisso... Pegou ele... pegada, né? Eu entendo. Pegada assim, agarrou no peito dele. E nisso ele cheirou o meu pescoço. Nossa. Aí ele foi e falou assim, nossa, para uma mulher aleijada, você é cheirosa, né? Eu fiquei... Eu estava muito vermelha, assim, Ivone, sabe? Eu fiquei toda sem graça. Eu só falei assim, Jesus, pode botar aqui. Fiquei trêmula, sabe assim? Aí a mulher que estava do lado, que estava sentada, ela falou, ainda bem, né, que ele falou que você estava cheirosa. Já imaginou? Ela não entendeu nada, né, infelizmente. Tipo, é que normalmente as mulheres aleijadas são fedidas. E eu fiquei olhando pra cara dela assim. Eu juro que eu fiquei pensando comigo, sabe? Nossa, eu falei, olha, vou ficar quieta, porque eu não estava num bom dia. E tem aqueles dias que quando a gente não está no bom dia, é melhor a gente calar, né? Porque quando a gente solta, a gente perde solta. até a razão às vezes, né? Sim.
E aí a gente acaba perdendo a razão. Então, mediante a isso, eu deixo um recado bem claro aqui para nós, mulheres, né? Não é só para quem está assistindo, até para mim mesma. Tem momentos que outras pessoas se acham oportunos a tocar no nosso corpo e eles acham que não estão fazendo nada demais. Só está pegando, só está ajudando. Só está ajudando. Então, assim, eu sou uma mulher com nanismo, os homens acham que é muito fácil me ajudar. O ajudar deles é me pegar no colo, tocar no meu corpo, pegar nas minhas coxas, pegar no meu busto. Uma mulher cadeirante é aproximar o órgão na face dela, ou então aproximar o órgão deles nos braços das meninas. Eu já ouvi relatos de homens que ficam se esfregando no braço das meninas. Sim. E por aí vai. Tem as meninas que têm autismo, mulheres que têm autismo. E por aí vai. Então, assim, o que eu posso falar para todas essas mulheres é: não se calem. Falam, pede ajuda. Se naquele momento você não está vendo uma oportunidade, dá um jeito, gente, cria, sabe? Eu falo muito assim, independente da sua crença, sabe? Busca sua força interior. Se você acredita em Deus, faça ali uma breve oração e peça para Deus te dar força. Se você é espírita, se você é isso ou aquilo, vá em cima de onde você crê, mas tome uma atitude. Sim. Não se cale, sabe? Se tiver que gritar, fazer um escândalo, faça um escândalo. Não deixe que ninguém viole o teu direito de ir e vir, o teu direito de se sentir mulher, de se sentir viva, de se sentir feliz, sabe? De se sentir uma mulher empoderada, porque nós, eu falo muito disso, de mulheres com deficiência se cuidar, se valorizar, né? Por que a gente não pode usar uma roupa bonita? Por que a gente não pode usar um decote? Por que eu, que sou pequenininha, com as perninhas roliças, por que eu não posso usar um short curto, gente? É porque eu sou deficiente, eu não posso? Posso sim, eu posso o que eu quiser. Então, assim, eu posso. Eu dito as minhas regras. Então, vamos ser bonitas, vamos nos valorizarmos, né? Então, assim, vamos gostar mais de nos olhar no espelho. Uma coisa que eu aprendi é me amar como eu realmente sou. Independente da minha deficiência, eu sou uma mulher. E todas nós, mulheres, temos a nossa beleza. Se você parar para refletir, Ivone, cada uma de nós temos uma beleza diferente. Então, se você tem a tua beleza na fala, no teu interior, eu tenho o meu jeito doido aqui, né, engraçado. Então, assim, é sempre o teu olhar, o olhar do próximo. Então, assim, como que a Ivone vê fulana e Beltrana? Ela tem um lado bonito. Então, assim, nós, mulheres, temos que nos unir na luta. Vamos nos ajudar. Você falou muito bem, porque assim, nós mulheres somos plurais, não existe mulheres padrões. Não existe aquela mulher perfeita fisicamente. Vamos dizer fisicamente, porque o que nos tange mais é a beleza física, né? Por sermos deficientes, né? Por sermos taxados do feinho, aleijado, tortinho. Enfim, e isso acaba deixando a gente com a autoestima lá no pé. Para quem permite isso, né? Lógico. Nem todas nós permitimos isso, porque eu não sou isso, né? Então, eu entendo assim, como eu já trabalho com a diversidade humana, então existe a diversidade das mulheres. Todas as mulheres são lindas, só por serem mulheres. Só por ser mulheres,
cria, né? Que multiplica esse planeta, né? É a mulher que reproduz a humanidade. Nós somos mulheres, então nós temos essa força de multiplicar a humanidade, né? Que é da gente que sai outras pessoas e cria essa coisa grande, gigante, bonita. Então nós mulheres, não existe mulheres feias, e muito menos mulheres com deficiência. Pode me achar o que quiserem, mas eu me acho bonita e isso para mim basta. Você entendeu? Porque perto de mim só vai atrair pessoas que pensam o mesmo que eu. E os que querem aprender, ok também, né? Porque a gente, às vezes, passa uma informação e as pessoas começam a te olhar com outro olhar, enfim. Então, a gente tem que passar isso, porque não existe mulher padrão, não existe a mulher perfeita, o corpo perfeito, porque ninguém é perfeito. Nem por dentro, nem por fora, ninguém é perfeito. A gente tem um anjinho bom e um anjinho mau. Então, ali cabe a gente explorar aquele que nos atinge mais. Porque eu sou muito ok, sou muito anjinho, mas eu viro um demônio quando agride o meu direito. Aí eu sou outra pessoa. Então, eu sou bem assim. Então, eu acho que nós, não é isso, a gente tem que ser isso. Temos um demônio, é demônio? Não, nós não somos anjinho. Aqueles que acreditam que a pessoa com deficiência é anjinho, esquece. A gente tem um momento anjo, óbvio. Mas também a gente é o demônio da gente. Bem assim. Então, bem, não brinca com pessoas com deficiência, não. Principalmente essas faladeiras, nós, né, Cris? Então, essas que gostam de falar e soltar o que tem que ser dito, se vai resolver, eu não sei, mas pelo menos eu não vou dormir com aquele engasgado. Vou dormir com a minha consciência, ó, tranquilinha. Então, eu fiz a minha parte. Eu e a Cris estamos fazendo a nossa parte aqui, contribuindo para que outras mulheres não se sintam oprimidas, diminuídas, com a baixa autoestima no pé, porque nós não somos isso, nós somos lindas. Existem as mulheres vaidosas, existem as mulheres que não são vaidosas, é o direito de cada uma. Existem aquelas mulheres que gostam de usar as roupas quase seminua, ok. Existem aquelas que usam a roupa mais fechadinha, é o direito de todas. Então, a gente não pode limitar as pessoas pelo que ela é, porque ela usa, que ela veste, porque ela fala também, né? Porque nós falamos besteira, nós xingamos, nós temos aquele dia de mau humor. A gente tem TPM, gente. Para quem não sabe, a mulher com deficiência também tem TPM, e nesse dia sai de perto também, porque a gente fala também. Então, tudo isso é nosso. Nós somos mulheres, nós somos só com alguma deficiência. Mas o resto, nós somos iguais a qualquer uma que anda, a qualquer uma que vai para lá e para cá. Que anda não, né? Sem deficiência, vamos usar essa palavra. Sem deficiência. Então, porque a gente, né? Depois a gente vai ter a represália, vai ter a gente, poxa, aquela que não anda, e aquela que não escuta, e aquela que não fala, e aí? Não, não, aquela que sem deficiência, é o correto. Então, é isso que a gente tem que ser sempre, essa mulher plural. Eu sou plural. Hoje eu tô loira, amanhã eu quero ser morena, e a gente vai indo, ponto. É isso. Somos, né? Nesse momento, Ivone, eu vou te agradecer desde já por porque eu falo que é bem pouco, né, o tempo que nós batemos um papo aqui. É um assunto que a gente pode ficar o dia inteiro batendo papo aqui, que vai dar certo. Sim, e eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado assim bem rápido o convite. Quando eu chamei, você já, você veio, se atentou. Eu fiquei até assustada. Eu falei, nossa, ela aceitou tal, né? Mas eu falei, então tá, se ela aceitou. Assunto pertinente, então, um assunto que incomoda, vamos falar dele? Né? É isso. Então, eu já vou desde já te agradecer. Eu vou, para o pessoal que está assistindo, já deixo bem claro informando que temos diversas entidades, ONGs, grupos de apoios, podem procurar o conselho, está aí a informação fixada nos comentários de como vocês entrarem em contato com o conselho, com a delegacia, para fazer denúncia, comentário, etc, etc. Chame, converse. Eu, Cristiane, também. Podem me chamar tanto na minha página particular, do Facebook, Instagram, no conselho. Eles vão passar meu acesso para vocês. Vocês conversem comigo, que eu consegui ajudar. Eu tenho certeza que eu vou fazer o possível e impossível para ajudar vocês. Então, desde já, eu agradeço todos que estão aqui presentes. Severina, meu amor, saudade de você. Marli, a Priscila, está aqui, né? Não posso deixar de agradecer ao meu esposo, ele que me dá todo o suporte aqui nos Paranauê, que eu costumo falar da tecnologia. Então, marido, beijo, eu te amo. Ivone, eu quero te agradecer. Agora você pode dar suas considerações finais, por favor.
Bom, gente, eu quero mais uma vez, né, agradecer o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Cris, obrigada pelo convite, por você ter lembrado de mim, para a gente bater falar sobre essa questão, né? A gente bater um diálogo leve, né? Para não ficar tão pesado, um assunto tão sério, né? Que nos arremete a essas questões todas. Mais uma vez, agradeço a todos, né, que estão aqui presentes, pessoas assim que eu tenho grande admiração, que é a Marli, que é a Severina, que é a Gesonita, que eu estou olhando daqui. Então, são pessoas que fizeram essa história acontecer. Essas pessoas estão virando, vocês estão fazendo essa rede acontecer, colocando visibilidade à pessoa com deficiência e destacando, né, que é muito importante, destacando que existe a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, a mulher com deficiência, o homem com deficiência e os idosos com deficiência, que nós não somos simples um pacote de pessoas com deficiência. Cada um tem a sua especificidade. Então, cada um temos que ser tratados com respeito e equidade, né? Equidade, isso que está faltando para a gente na sociedade. Então, mais uma vez, gente, obrigada mesmo por estar aqui falando uma questão tão importante dentro do mês do Internacional da Mulher, né? Que a mulher com deficiência é tão pouca lembrada nesses dias, né? De ser chamada para um bate-papo desse bom, que abre mente de pessoas, né? E é isso, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada a todos. O Luiz Alberto Ruffeli, né, companheiro de luta, o Fernandinho, que estava aqui também, o Luiz Augusto Biasiton, né, que é maravilhoso também. São tantas pessoas que estão presentes aqui que eu gostaria de agradecer. Então, assim, eu vou deixar um cheiro no coração aí, no cangote, vamos dizer, né? Vou deixar um cheiro para todo mundo aí. Esse é o meu jeito de lidar com as pessoas. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigada mesmo. E diga Beijo. não à violência, Não por se favor. calem.